estamos já desde a semana passada. Nós retomamos este estudo, o estudo que nós fizemos aqui, se não me falha a memória, em 2007. E nós retomamos a ele para recuperarmos algumas lições importantes para a nossa vida. Na semana passada, nós falamos sobre os primeiros 5 versículos, os primeiros 4 versículos, falando sobre o incentivo que Tiago nos dá para encararmos as lutas e as provações da vida, não com tristeza, não com angústia, mas encararmos isso com alegria, porque de fato elas são instrumentos de Deus na nossa vida para nos aperfeiçoar. Este aperfeiçoamento, ele não é fácil, ele é difícil, ele é duro. Ele vem através da provação da nossa fé. E uma vez que esta provação é confirmada, ou seja, uma vez que nós somos aprovados nesta prova, o resultado, a nota que nós recebemos, ela produz em nós perseverança, ou seja, ela produz em nós a capacidade de aguentarmos mais. E o resultado é que a perseverança, ela nos ajudará a caminhar mais, aguentar mais, e isso com o tempo vai ter uma ação completa na nossa vida para nos tornar perfeitos. Mas não é porque a perseverança é que vai me aperfeiçoar, mas a perseverança vai me fazer continuar firme no caminho do aperfeiçoamento. Esta é a ideia de Tiago. Então Tiago conclui o seguinte: olha, tenha por alegria, fique com toda alegria. Não é aquela alegria das gargalhadas, mas é aquela alegria do contentamento no coração, de ver que Deus está promovendo provações na vida para que você avance. Agora, um jeito de ter estas provações como uma grande tristeza é quando você não aguenta atravessar as provações, é quando você tem aquele hábito de pular fora. A coisa começa a ficar difícil aqui, você espirra. O resultado disso é que você nunca conclui uma prova, nunca adquire perseverança e vai estar sempre precisando voltar ao primeiro estágio. E aí sim, aí a vida para. Os anos passam, as pessoas passam, avançam, mas para você a vida para. Então o Tiago está dizendo: se eu for encarar as provações como algo ruim, como algo a ser evitado a qualquer custo, isso vai ter um preço muito caro para a minha vida. Porque se eu evitar as provações, fugindo delas, o resultado é que, ao longo do tempo, eu não vou avançar na vida cristã nada. Infelizmente, nós falamos sobre isso semana passada, tem muitas pessoas que se tornam especialistas em ser o quiabo, né? O quiabo nas mãos de Deus. Deus começa a apertar, o sujeito espirra para o outro lado. Então pula de igreja em igreja, pula de cidade em cidade, pula de problema em problema e vai tentando escapar, e parece que Deus vai fechando o cerco cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil. Isso é o resultado de não encarar as provações como uma bênção de Deus para a minha vida. Tiago está propondo o contrário disso. Tiago está dizendo assim: olha, quando Deus te provar, sinta-se satisfeito, sinta-se contente com o Senhor, contente com toda a alegria, porque Deus está promovendo o crescimento na sua vida. Só que você tem que entender o seguinte: esta aprovação, ela tem que ser concluída, porque enquanto ela não for concluída para que você seja aprovado, você não vai sair dela. Mas uma vez que ela for concluída, ela vai produzir em você perseverança. Eu uma vez falando sobre perseverança com vocês, não sei se vocês lembram, eu falei que perseverança é a casca grossa do crente, né? Sabe quando você começa a trabalhar um serviço duro e a mão começa a ficar calejada e faz uma casca grossa? Ou como algumas pessoas aqui, eu não vou contar quem é essa pessoa, mas tem um irmão nosso aqui que passou a infância e a juventude sem usar calçado, gostava de andar de chinelo ou descalço. O resultado, ele me contou que ele tinha uma casca no pé grossa que encarava qualquer terreno, não tinha problema com qualquer terreno, porque criou essa casca. A perseverança é essa casca grossa que me dá condição de aguentar algo mais difícil, algo mais arrojado. Então, quanto mais perseverança, mais condição eu tenho de aguentar provas mais profundas, mais duras, mais difíceis. Contudo, provas que vão me tornar mais íntimo de Deus, que vão me tornar mais sábio, que vão me tornar mais forte, mais resistente.
Por isso Tiago diz, olha, a provação da fé produz perseverança, e a perseverança, ela tem ação completa para que você seja aperfeiçoado. Ou seja, a perseverança vai ajudar você a andar pelos terrenos mais difíceis que Deus tem para nós, para que a gente se torne aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Então é isso que Tiago está dizendo. Tenha alegria em passar por provação, porque provação não é coisa ruim não. Provação é bênção. Nós temos a mania de achar que bênção é só quando Deus dá aquelas coisas que humanamente nós desejamos. Quando Ele nos dá uma casa nova, um carro novo, quando Ele nos dá um período de tranquilidade, quando Ele nos dá uma cura, quando Ele faz um milagre na nossa vida. Mas isso é bênção também. Mas as lutas também são bênçãos de Deus para a nossa vida, porque é o caminho pelo qual Deus sabe que nós temos que passar para que a gente chegue à estatura que Ele pretende para as nossas vidas. Veja a vida dos grandes homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que todos eles passaram por provações severas, duras, difíceis, mas eles adquiriram a aprovação e o aperfeiçoamento da parte de Deus. Muito bem. Qual é o elemento que, segundo Tiago, é essencial para que eu tenha este entendimento das provações? Se você olhar para o versículo 5, você vai ver que Tiago está concluindo que é impossível você ter alegria no meio das provações, para que você seja aprovado e para que você adquira perseverança e a perseverança torne você perfeito. É impossível você encarar este processo desta maneira se você não tiver sabedoria. Então o segundo teste de Tiago para nós é o teste da sabedoria. Ele diz assim, olha, não dá para encarar isso sem sabedoria. E onde é que se compra a sabedoria? Onde é que se adquire sabedoria? Eu falo assim, pastor, se eu entrar numa faculdade aí, eu vou estudar bastante, eu vou me tornar alguém sábio. Esqueça, porque faculdade não ensina sabedoria. Pastor, se eu andar com fulano e com ciclano, eu vou adquirir sabedoria. Esqueça, porque sabedoria não pode ser transmitida. Como que eu aprendo a sabedoria? A sabedoria eu aprendo com Deus, é Deus que me dá, ela é um presente de Deus. Aí Tiago vai dizer o seguinte, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes cobra, impropera é cobra, e ser-lhe-á concedida. Muito bem, este é o grande desafio da nossa vida. Você perguntar qual a diferença entre sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e inteligência, eu vou te explicar o seguinte. Inteligência é a nossa capacidade de adquirir conhecimento. Sabedoria é a nossa capacidade de colocar em prática aquilo que eu sei. Tem muita gente que acumula muito conhecimento, mas não consegue usá-lo de forma prática na vida. Então, se você conversar com uma pessoa, ela sabe um pouco de tudo, ou sabe tudo a respeito de um pouco, não importa. Mas existem pessoas que têm uma capacidade incrível de acumular conhecimento, mas vivem uma vida sem sabedoria. Por quê? Porque não adianta ter conhecimento, não adianta ter inteligência, se você não tem condição de juntar isso tudo e aplicar no seu cotidiano. Por outro lado, existem pessoas que não se formaram em universidade, sequer cursaram o 2º grau, vivem muitas vezes em sítios e fazendas, e você vai conversar com a pessoa e ela vive uma vida com sabedoria, porque o pouco que ela adquiriu de conhecimento, Deus a ajuda e ela consegue colocar em prática, e o resultado é uma vida sábia. Por exemplo, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, os nossos, pelo menos os meus avós, eles não precisavam de entrar lá no Clima Tempo na internet para saber qual que era a previsão do tempo. Eles observavam o tempo e eles tinham uma noção do que ia acontecer nos próximos dias. Então o meu avô uma vez me ensinou uma técnica para descobrir se vai chover no outro dia ou não. Ele fala, você olha para a lua, se tiver um círculo bem pertinho da lua, significa que a chuva está longe. Se tiver um círculo longe da lua, bem largo, significa que a chuva está perto. E era essa a matemática dele para entender se ia chover no outro dia ou não. E se nós conversarmos aqui, principalmente com pessoas que vivem no campo, você vai descobrir que existe um jeito de ler a natureza, de ler a criação, de forma muito ágil, muito rápida, muito sábia,
que não é aprendido nem ensinado numa grande universidade. É apenas fruto do empirismo, da observação e da aplicação do que se aprende. O problema nosso é que nós temos uma grande deficiência em colocar em prática o que nós aprendemos. Vamos trazer isso um pouco para o nosso cotidiano igreja. Ora, quantos sermões, quantos estudos bíblicos, quantas aulas de escola dominical você já assistiu? Quantas coisas você já aprendeu? Quanto conhecimento já entrou na sua mente a respeito das Escrituras? De todos nós, quanto será que nós já aprendemos? Eu, por exemplo, passei 5 anos dentro de uma universidade, estudando teologia, estudando a respeito das Escrituras. Quanto disso que entrou na minha mente, quanto disso que entrou na sua mente, se transforma em uma atitude prática? Se você conseguir fazer essa conta, você vai achar, o resultado dessa conta é o tamanho da sua sabedoria. Nosso grande desafio é ter sabedoria. E é disso que Tiago está falando. Olha, se você sabe muito, mas não está conseguindo fazer nada, se você sabe muito e está se desesperando no meio da provação, se você sabe muito, mas não está conseguindo lidar com as circunstâncias da vida, então você precisa de sabedoria. E Tiago diz, olha, se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ele está dizendo, olha, esta aquisição importantíssima para a sua vida, ela é conquistada não com dinheiro, ela não é conquistada com esforço, ela é conquistada através da oração, através da fé, porque é Deus que dá sabedoria aos homens, e Deus não cobra, Deus não tem imposições para te dar sabedoria, Ele simplesmente dá de graça a quem lhe pedir. E nós achamos que sabedoria é uma coisa que Deus só tinha uma dose bem grande, Salomão pediu, Deus deu tudinho para ele e não sobrou mais nada para nós. Porque poucas vezes nós nos vemos orando pedindo a Deus sabedoria. Poucas vezes eu ouço uma oração de alguém falando, Senhor, me dê sabedoria. Nós queremos bênçãos de Deus, nós queremos coisas de Deus, nós queremos milagres de Deus, mas poucas vezes nós oramos para Deus e pedimos sabedoria. E quando oramos, nós incorremos no erro aí do versículo 6 e 7 e 8. Tiago diz, olha, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. A impressão que nós temos aqui no texto é que Tiago está concluindo que quem não tem sabedoria é também uma pessoa que tem dificuldade, tanto na área da fé, quanto na área da constância. Então ele está dizendo, olha, peça com fé, porque a fé implica em crer, implica em acreditar, implica em confiar. Se você não pedir com fé, esqueça, você não vai receber nada, e não é só sabedoria não. É cura, é qualquer tipo de alívio que você está pedindo para Deus, é porta aberta, é emprego, é solução para relacionamento. Não adianta. Quando eu vou fazer um pedido a Deus em oração, eu tenho que ter o coração cheio de fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que entregar a minha vida toda nesta petição. Porque se eu estiver pedindo a Deus, mas estiver na minha vida, não gosto do termo, mas vou usar, na minha vida secular, preparando um plano B, esqueça que Deus não vai te responder. Eu já comentei sobre isso, e isso é um grande desafio, porque essa é uma tentação de todos nós, todos. Nós temos uma dificuldade, nós chegamos para Deus e pedimos. Termina a oração, você começa, mas e se Ele não responder? Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Sabe qual é o grande problema? É que se eu tenho essa atitude, eu já posso me contentar com a resposta de Deus. A resposta é não. É Bíblia, não sou eu, não é o pastor Wesley que está dizendo. É o pastor Wesley que está inclusive ouvindo isso e lendo. Ou eu peço algo para Deus e descanso e creio que Ele vai fazer e ponto final, ou eu vou caminhar para o plano B, C, D, E, F,
Pode escolher o que você vai querer, porque Deus não vai te dar o que você está querendo. Nesse sentido, nós temos uma dificuldade, nós estamos bem atrás de muitos irmãos nossos, de outras denominações, que têm uma atitude de se lançar com maior confiança no Senhor. Tem uma história que eu gosto sempre de contar quando eu estou nesse texto, eu quero lembrá-la a vocês, porque certamente vocês já ouviram. A história de um grande equilibrista que veio ao Brasil e ele se propôs a atravessar o cabo do bondinho lá, se equilibrando. E aí a imprensa foi convocada para fotografar, para mostrar nos jornais, para filmar aquilo tudo. E ele fez de fato a façanha. Ele fez, e quando ele voltou, ele perguntou para os jornalistas que estavam lá, para as pessoas que estavam assistindo o espetáculo dele: olha, vocês acreditam, vocês creem que eu sou o maior equilibrista do mundo? E todo mundo assentiu com a cabeça: sim, nós cremos. Então agora vocês conhecem o maior equilibrista do mundo? Eles disseram: sim, conhecemos, é o senhor. Então vocês conhecem e acreditam que eu sou o maior equilibrista do mundo? Sim, todo mundo concordou. Então quero saber quem confia em vir comigo, que eu vou levá-los através do cabo comigo. Um de vocês vai e volta comigo. Quantas pessoas levantaram a mão e se ofereceram? Nenhuma. Essa é a diferença de crer, de acreditar e de ter fé. A fé implica em conhecer, acreditar e confiar. Se você só conhece e só acredita, isso não adianta. Tiago, lá na frente, nós vamos estudar o versículo, Tiago vai dizer que esse tipo de fé, até os demônios têm. Eles temem e tremem diante do Senhor. Acreditar que Deus é Deus, conhecer um pouco desse Deus através das Escrituras, isso é fácil. As pessoas, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, confiar, de se lançar completamente em Deus, sem plano B, C, D e F, aí não. Isso aí é só para quem tem fé. E então a questão de Tiago aqui é essa. Esta receita aqui não é a receita para um homem comum. Esta receita de pedir a Deus sabedoria e ter a certeza que Deus vai dar sem cobrar nada, isso não é uma receita para um homem comum. Esta é uma receita para um homem de fé. Um homem que acredita, um homem que não precisa de plano B, C e D. Um homem que pede a Deus alguma coisa, acredita nisso e ele não duvida que Deus vai fazer isso. Pede a Deus sabedoria e depois de orar abre os olhos e sai agindo com sabedoria. O Senhor está nos ensinando isso nesta manhã. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Deus não vai te cobrar nada por isso. Mas peça com fé. Porque quem pede duvidando não recebe nada de Deus. Não só sabedoria, mas outras coisas também. E o nosso grande desafio é isso. Nós estamos dentro de uma igreja, nós temos uma tradição cristã, nós somos presbiterianos, alguns aqui desde berço, mas nós temos um problema muito grave na nossa geração. Nós somos muito incrédulos. E a nossa incredulidade, ela aparece exatamente quando nós vamos fazer as coisas, colocamos diante de Deus, mas saímos agindo do nosso jeito, fazendo segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas ideias, segundo os nossos esquemas. Eu tenho um esquema para resolver isso. Nós só podemos ter um jeito para resolver as coisas. É resolver com sabedoria. E sabedoria é algo que, se eu não tenho, eu devo pedir a Deus, porque eu posso passar minha vida inteira dentro de uma biblioteca estudando e eu não vou ter sabedoria. Mas se eu orar com fé e pedir isto a Deus, Ele me dará. É isso que nós precisamos. Orar e com fé colocar essa necessidade nossa. Será que o povo cristão do século 21 precisa de sabedoria? Precisa, irmãos. Precisa, porque nós estamos sentados aqui semana após semana, ouvindo muitas coisas, e estas coisas não têm chegado à prática. Vou dar exemplos simples e domésticos de dentro da igreja, para não entrar nas particularidades da vida de ninguém. Eu vou dar exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram que para o Senhor nós temos que fazer tudo com alegria, com dedicação,
Nós devemos ser zelosos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quantas vezes vocês já ouviram a respeito do nosso dever de dar a Deus adoração? Eu acredito que inúmeras vezes. Mas ainda assim nós continuamos chegando na igreja hiper atrasados. Eu decidi que eu não vou mais esquentar a cabeça com isso. Eu vou esperar um número mínimo. Se eu tiver que esperar até 9h40, 9h50, 10 horas para começar o culto, eu vou esperar. Vou esperar os irmãos, porque eu quero começar o culto junto com todos vocês. Eu não vou começar às 9h30 com meia dúzia. Embora eu fique chateado com esses que chegam no horário. Por que eu fico chateado com eles? Porque por que eles chegaram antes? Eles vão ter que gastar tempo aqui sentado. O bom é chegar depois, quando chega todo mundo, que daí não vai perder o seu tempo. Começar a ficar chateado com quem cumpre horário agora. Ora, é ou não é falta de sabedoria? Lógico que é falta de sabedoria. Vou dar um outro exemplo. Precisamos ou não precisamos de sabedoria? Nós chegamos na igreja, nós temos momentos de cânticos, e na hora de cantar, eu olho daqui, vocês poderiam estar de frente aqui um dia para ter essa mesma experiência. O que eu vejo de gente de todas as idades, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, de boca fechada. Olha, se nem no momento de cânticos você louva a Deus, imagine o que você faz quando você está lá do lado de fora. E daí nós queremos que as nossas crianças venham aqui no coralzinho e cantem lindamente. Como que o seu filho vai cantar? Ele não estiver cantando nunca. Pastor, mas eu sou sábio sim. Graças a Deus. Muito bem. Eu vou dizer para vocês, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria porque em alguns momentos, ontem eu fui chamado de Pedrão. Não vou falar por quê. Eu preciso de sabedoria, porque às vezes meu sangue ferve. E aí eu começo a agir como Pedro. Eu começo a falar antes de pensar. Eu sou duro. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria para aguentar firme. Mas olha que não é fácil. Sabedoria para ser mais como Paulo. Sabedoria para alguns momentos ser João. Sabedoria para tentar não ser Pedro. Mas eu sou. E eu preciso de sabedoria para mudar isso. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Sabedoria para todos os momentos da vida. Sabedoria para encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Sabedoria para dizer não quando eu estou sendo tentado. Sabedoria para perdoar quando eu sou desafiado a perdoar. Sabedoria para insistir quando eu estou desanimado. Sabedoria para ter paciência quando as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Mas todos nós precisamos de sabedoria. E para ter sabedoria nós precisamos orar mais e pedir mais a Deus. E Ele vai nos dar, porque Ele não cobra nada por sabedoria. Ele não vai te pedir assim, eu quero que você venha aqui 2 anos seguidos, sem faltar na escola dominical, e quem sabe eu vou te dar. Não. Então, assim, Deus dá, e nada lhes impropera. Eu queria deixar esta mensagem com você nesta manhã. O texto de Tiago é um texto muito prático. Não tem verdades ocultas aqui a serem investigadas. A verdade é clara. Tiago está dizendo, não há como encarar as provações da vida com alegria para adquirir aprovação, para adquirir perseverança e ser aperfeiçoado, se você não tiver sabedoria. E hoje nós precisamos de sabedoria. Ontem eu preguei um texto lá do Salmo 90, falando que nós não podemos ter pressa. Nós precisamos contar os nossos dias para adquirir corações sábios. Sabedoria é isso, é algo que nos ajuda a não ter pressa. Porque quando nós temos sabedoria, nós vamos fazer as coisas no tempo certo. Tem um versículo de Provérbios, eu vou lembrar, até o final eu lembro a referência, mas o sábio diz assim: o coração do sábio sabe o tempo e o modo. O coração do sábio sabe o tempo, ou seja, sabe a hora certa das coisas acontecerem, e sabe o modo. É isso que nós precisamos. E nós só vamos ter isso com oração. Sabe quando eu vejo que nós precisamos de sabedoria, irmãos? Que o momento mais especial da nossa vida de cristãos, da nossa vida como comunidade, como igreja, deveria ser o momento das orações.
das nossas reuniões de orações, que é o momento em que eu vou estar mais próximo de Deus, que eu vou colocar as minhas necessidades diante de Deus, que eu vou glorificá-lo. E esse é o momento do esvaziamento da igreja, porque são as reuniões que menos as pessoas aparecem. Por que nós temos meia dúzia participando só da reunião de oração? Porque nós temos meia dúzia de sábios, e nós precisamos aumentar esse grupo. Para aumentar esse grupo, nós temos que vir aqui orar, e Deus vai nos dar sabedoria. Que Deus nos ajude. Precisamos de sabedoria, e isso só pode ser adquirido em oração, pedindo a Deus, que a todos dá e nada lhes cobra, pedindo com fé, porque quem não tem fé, quem pede duvidando, quem pede com plano B no bolso, não recebe nada. Eu tenho que pedir colocando a minha vida inteira neste pedido, neste clamor, nesta oração. É isto que Tiago nos desafia a fazer. Vamos